Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Algumas questões comentadas do Detran que caíram na prova na data do dia 27/5. Então, nós vamos começar o primeiro slide falando com relação a algumas regras para a circulação de bicicletas. Esse é um tema que cai com uma frequência bem alta, então é bem importante ficar atento a essas regras, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte: em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Lembrem-se sempre que é pelo bordo da via, sempre no mesmo sentido dos veículos. É proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Não tem faixa, não tem acostamento, evita circular. E com relação à sinalização horizontal de cor vermelha, regulamenta a limitação de espaço de ciclovia, de ciclofaixas e também de emergência, como ambulâncias, hospitais, farmácias. Aí nesse próximo slide aqui, eu coloquei para vocês então todas as regras com relação aos ciclistas. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista, no mesmo sentido dos veículos, com preferência, ou seja, com prioridade sobre os veículos. Sempre em fila, tá? Então evita uma bicicleta lá ao lado da outra, tem que ser sempre em fila. Nas calçadas, só quando sinalizada, então eu não posso circular em cima da calçada com a minha bicicleta, a não ser que eu esteja desmontado, daí equipar-se ao pedestre. Proibido nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa própria a elas destinadas. Manter pelo menos 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. E novamente, ciclovia, ciclofaixa vai ser na cor vermelha. Mesma coisa para ambulâncias ou para emergências. Esse próximo slide ele fala para vocês das modificações nas características de fábrica do veículo. Você pode alterar as características do teu veículo com relação à cor. Comprei meu carro preto, não quero mais preto, eu quero meu carro azul, eu quero meu carro cor-de-rosa com bolinhas amarelas. Pode sim, sem problema. Só que você precisa regularizar diante do Detran. Então, pode ser realizada mediante prévia autorização do Detran. Então, você vai pegar lá o teu veículo, vai até o Detran, vai dizer que você quer abrir um processo, que você vai fazer a alteração. Você vai lá no teu latoeiro de preferência, vai fazer toda a alteração, vai pegar uma nota fiscal, vai até o Detran e eles vão emitir um novo documento, um novo CRLV, um novo CRV, com as características atualizadas. Com relação a ultrapassagens, para ultrapassagem segura em pista simples tem uma pista indo e uma pista indo, com duas faixas, uma por sentido, sem canteiro central. O condutor deve atender o seguinte requisito: nos aclives, ou seja, subida, só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível, como a gente conhece, a terceira faixa. Lembrando que ultrapassagem irregular, qualquer tipo de ultrapassagem irregular, é uma infração de natureza gravíssima, tá? Então, cuida muito com relação às ultrapassagens. Próxima questão, com relação ao decibelímetro. Então, decibelímetro, o que é? É o aparelho que mede o nível de ruído que é emitido pelos veículos. Não confundam com catalisador. Catalisador vai lá no escapamento do carro e serve para filtrar os gases que são emitidos pelos veículos. Então, o decibelímetro, ele vai medir o nível de ruídos e o catalisador vai filtrar a emissão de gases ou emissão de poluentes que é expelida pelos veículos. Próxima questão com relação à mecânica, então ele está perguntando quais são os 4 tempos de um motor a combustão. Então vai ser a admissão, compressão, explosão e escapamento. Essa questão é caracterizada como uma infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação quando o condutor deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou a habilitação do condutor. Então, esqueceu de renovar a habilitação, esqueceu de pagar a documentação, é uma infração leve. Só cuidem porque estar com a habilitação vencida é uma infração leve, porém dirigir com a habilitação vencida é uma infração gravíssima, tá? A próxima ele fala que é um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. Então, o condutor desse tipo de veículo deve evitar circular entre as faixas de tráfego, tá? Então, evita lá o corredor para não ter problema de acabar sendo surpreendido e acabar
tendo um acidente. Nesse próximo slide eu coloquei para vocês então um artigo muito importante, que é o artigo 244, que são as principais regras com relação à condução de motocicleta, de motoneta e também de ciclomotor, tá? Todas essas situações, elas geram infração gravíssima. São 7 pontos na habilitação, gera multa e suspensão da habilitação. Se vocês estiverem com a PPD, que é aquela permissão nos primeiros 12 meses, ele vai gerar uma cassação. Vocês vão perder se vocês cometerem qualquer uma dessas infrações. Então, a primeira, sem usar capacete, passageiro sem capacete, fazendo malabarismos, com faróis apagados e transportando criança menor de 7 anos, tá? Então, todas essas situações com relação ao artigo 244, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor, sem capacete, passageiro sem capacete, fazendo malabarismos, com faróis apagados ou transportando criança menor de 7 anos. Infração gravíssima, 7 pontos, multa, suspensão do direito de dirigir. Lembrando que se vocês estiverem com a PPD, vocês não podem ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média. Como essa é uma infração gravíssima, vocês vão ter a PPD de vocês cassada e vão ter que começar o processo todo novamente do zero. Essa próxima questão, ele dá para vocês ali 2 trechos de via, tá? Então, primeiro, quando caem essas questões, nós precisamos entender e analisar bem o que tem na figura. Então, na figura 1, na primeira figura, nós podemos ver que nós temos 3 pistas. As 3 pistas estão no mesmo sentido e são linhas tracejadas, seccionadas, interrompidas, pontilhadas. Quer dizer que eu posso tanto ultrapassar quanto fazer uma transposição de faixa, certo? Então, essa é a figura 1. Na figura 2, eu também tenho 3 pistas, 3 faixas. Notem que a linha ela é contínua, todas as 3 linhas são contínuas. Então, nesse caso, eu não posso nem ultrapassar, tá? E nem fazer uma transposição de faixa. E ele vai pedir para vocês considerarem as regulamentações. Então, no número 1, no númerozinho romano 1, diz o seguinte: proibida a ultrapassagem e a transposição de faixa. Então, na figura 2, está a número 1, que é proibida a ultrapassagem e a transposição de faixa, tá? A número 2 diz que é permitida a ultrapassagem e a transposição de faixa. Na figura 1, sim, é permitida a ultrapassagem e também a transposição de faixa. Notem que na número 2 e na número 4, ele está dando que numa é proibida e que na outra é permitida. Então, a 3 e a 4, elas estão erradas, tá? Por quê? Porque as duas figuras, tanto a 1 quanto a 2, elas dão um tipo de informação. Na figura 1 é tudo permitido, na figura 2 é tudo proibido. Então, já descarta a questão 2 e já descarta a questão 4. Daí, notem que a pergunta diz assim: na figura 1 e 2 deve se aplicar respectivamente, tá? Então, ele quer primeiro na figura 1. O que você pode fazer na figura 1? É permitida a ultrapassagem e a transposição de faixa, ou seja, númerozinho romano 2. E na figura 2, é proibida a ultrapassagem e a transposição de faixa. Então, cuidem, porque ele está pedindo respectivamente. O que você pode fazer na figura 1 primeiro e, respectivamente, o que você pode fazer na figura 2. Então, na figura 1 primeiro, você pode tanto ultrapassar quanto fazer uma transposição de faixa, que está no númerozinho romano 2. E na figura 2 é proibido tanto a ultrapassagem quanto a transposição de faixa. Então, a ordem correta vai ser númerozinho romano 2 primeiro e depois o 1, tá? É um pouquinho confuso, mas se você ler ali com calma, você vai conseguir acertar essa questão. Esse outro slide, ele fala o seguinte: segundo as funções. Então, notem que ele está dando para vocês 3 placas. Ele não está perguntando o que cada placa significa. Ele está perguntando qual que é a função. Então, segundo as funções, as placas abaixo pela ordem, então tem que ser exatamente como está ali, primeiro a 1, depois a 2, depois a 3, são classificadas. Então, a que grupo essas 3 placas pertencem? A placa número 1, ela é uma placa de regulamentação. Tá? Então, a placa de regulamentação são todas as placas vermelhas, ditam regras, proibições, restrições no uso das vias. A figura 2, as placas amarelas, são todas de advertência, então vão advertir sobre situações potencialmente perigosas. E a figura 3 é uma placa de indicação, que é a plaquinha verde, poderia ser azul também, tá? Vai indicar destinos, distâncias, percursos e assim por diante.
Então, nessa ordem, ela quer apenas a função, a que grupo ela pertence. Então, a primeira é uma placa de regulamentação, a segunda é uma placa de advertência e a terceira é uma placa de indicação. Notem que eu coloquei ali a cor equivalente à placa para ficar bem fácil. Beleza, pessoal? Obrigada por enquanto, bons estudos para vocês, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.